Sou Edith Carneiro, casada com o Paulo Carneiro, tenho 3 filhos, o Lucas, Nathalie e Nicolas, e agora também os meus 2 filhos agregados, Eliel e a Bruna. Atualmente eu moro em Santana de Parnaíba, acho que vocês sabem que eu gosto um pouquinho de mudar, né? Mas continuo participando no grupo do Silveira, e hoje eu estou em Osasco, na casa dos meus 2 filhos, do Eliel e da Nathalie. Praça virtual, que estão me auxiliando, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, né, quando o Carlos Augusto me chamou para participar, né, dessa palavra e reflexão nas pegadas da unidades. Até porque, a partir da situação que nós passamos em 2020, né, Deus foi tratando muito, falando muito ao meu coração, pensando nessa palavra, né? O tema da minha palavra é: os olhos de Deus estão sobre nós, né? E antes de eu começar, gostaria de deixar para vocês uma canção, para que depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês possam ouvir, que ela diz assim: o que ouvimos e aprendemos. Então, a base da minha conversa que eu vou ter com vocês hoje, ela está em Jó 34, o versículo específico que eu peguei é o 21, que diz assim: pois Deus vê o caminho dos homens, Ele enxerga cada um dos seus passos, né? Então, os olhos de Deus estão sobre nós, né? Que Deus, Ele vê em todo momento onde nós estamos, o que estamos fazendo, né? E o cuidado de Deus, né? Para com as nossas vidas e com as nossas famílias. Os olhos de Deus estão sobre nós, sobre mim, sobre a minha vida, sobre você, sobre a sua família, né? E eu creio que nesses dias, né, os olhos de Deus estão sobre nós, né? E os olhos de Deus estão sobre a sua família no dia de hoje, né? Liberando perdão, cura, reconciliação e muito amor. Meu irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai e o amor dele é incondicional. Fazer parte dessa pegada da unidade é reafirmar a aliança que temos. Eu tenho uma aliança com o Senhor, eu tenho uma aliança com a minha família e eu tenho uma aliança com você. E essa aliança, ela não pode e nem deve ter nenhuma barreira, né? Nós precisamos nos amar assim como Deus, que é Pai, nos ama. Meu irmão, eu tenho uma aliança com o Senhor, com a minha família e com você. E entre nós não deve e não pode existir nenhuma barreira, né? Esses dias, o que tem ardido no meu coração, e eu tenho pensado muito, esse tão grande amor de Deus, né? Que tem me ensinado a ter maturidade, né? Em ouvir as pessoas, né? E sem dar as minhas opiniões, sem fazer as minhas considerações, porque muitas vezes nós queremos falar e tão pouco ouvir, né? Eu até estava pensando esses dias, nós deveríamos até ter um ministério da escutatória, pois nos dias atuais as pessoas estão tão precisando de falar e falar, mas nós precisamos de aprender a ouvir e pedir tão somente a Deus que nos deu direcionamento de como ajudar, de como apoiar essas pessoas. Os olhos de Deus estão sobre nós. Certa vez, há muito tempo atrás, eu ouvi uma ministração acerca de ser um cristão integral. Até fiquei pensando, né, quando eu ouvi, porque eu não tinha a maturidade, né? Fiquei pensando, mas o que será isso, né? Que coisa doida, ser um cristão integral. E eu pensava como fazer, e isso foi muito tempo, muito, e às vezes a gente começa a acertar como se você tá acertando, mas aí de repente você já põe tudo errado. E eu comecei a refletir, né? O que Deus tem para cada um de nós, né? O que é ser esse cristão integral, né?
é servir a Deus de forma integralmente, né? Em tudo que você faz, é você fazer para o reino de Deus, né? Gente, e como é maravilhoso quando nós aprendemos, né, a chegar a esse Deus e saber que os olhos dele estão diante de nós, sobre a nossa vida, e como é maravilhoso esse cuidado de Deus, né? E a gente experimentar, ficar nessa dependência de Deus, né? E saber que os olhos de Deus estão sobre nós. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos uma vida plena, né? Com alegria, com saúde, né? E estejamos juntos, né? E eu sou grata a Deus, né? Por Ele ter me colocado nessa família, né? Nessa grande família, né? Nesse grande caminho, né? E ter escolhido a mim, ter escolhido a minha família para estar nesta pegada da unidade, né? E eu convido você, né? Para o dia de hoje, né? Para olhar para sua casa, para tentar para esses dias, né? O que Deus tem feito nas suas vidas, né? E saber que os olhos de Deus estão sobre nós, né? No ano de 2020, né, no qual nós fomos surpreendidos, né, com essa pandemia que perdura até os dias atuais, né? Então, assim, no início dela, eu tive uma conversa, nós conversamos lá em casa, e eu disse assim: olha, nós seremos surpreendidos, porque será um tempo no qual nós iremos nos conhecer, uns irão conhecer aos outros, né, na profundidade, né, e talvez nós seremos muito surpreendidos com algumas situações, né, mas eu tinha certeza que Deus estava cuidando de tudo e que os olhos de Deus estavam sobre nós, né. Então, lá na nossa casa, nós tivemos uma conversa em volta da mesa, né, onde foi possível a gente nos colocarmos, né, nos colocarmos um diante do outro, abrir os nossos corações, né, onde houve perdão, reconciliação e muito amor, né. E junto com a minha família, né, nós temos experimentado, né, esse tão grande amor de Deus, né, esse olhar de Deus, né. Então tem horas que parece que eu vejo assim que o olho de Deus está lá dentro de casa, né? Tá olhando só para nós, né? Porque é tão grande esse amor, né? E Deus tem olhado para todos nós. E os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre a sua casa. Os olhos de Deus estão sobre você, sobre o seu cotidiano, né? Os olhos de Deus estão ali, né? Então, viver sobre esse olhar de Deus, viver sobre essa graça de Deus, é tão maravilhoso que vocês precisam estar atento, porque os olhos de Deus estão sobre nós, né? E ser essa pessoa integral, ser esse cristão integral, né? É o desejo do coração de Deus, né? Que nós estejamos transbordando em alegria, em unidade e em amor, né? E saber que todas as coisas, tudo está no controle de Deus, né? Que Ele tem cuidado da nossa família, Ele tem cuidado de cada um de nós, né? Às vezes nós dormimos, às vezes nós ficamos desatentos, às vezes nós não oramos, às vezes nós não lemos a Bíblia, mas Deus tem olhado por nós e tem cuidado de nós. E o cuidado de Deus é um cuidado muito especial. Então, assim, esses dias a gente estávamos caminhando, né? Eu e o Paulo, que agora nós estamos fazendo hidroginástica. Então, nós estávamos indo de carro, lógico, né? Caminhando que eu falo, mas é de carro. E aí eu tava falando pra ele, né? Ele tava com a touca já, que ele já sai de casa pronto, com a touca da cabeça, com a touca da piscina. E eu falei assim, né? Como é maravilhoso saber que Deus, Ele sabe, mesmo a gente estando de touca, mesmo a gente estando de máscara, né? Que hoje, nos dias atuais, Ele de touca na cabeça e de máscara já também. Eu falei assim, Deus sabe todos os fios de cabelo que nós temos na cabeça.
né? E Ele sabe da profundidade do nosso coração, né? Como está o nosso coração, Ele nos conhece na intimidade, porque os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos de Deus estão sobre nós. A igreja somos nós. Nós voltando para casa. Em cada lar, uma igreja. E lares fortalecidos pela graça de Deus e o Espírito Santo. Diante de tantas coisas, né? De tantas maravilhas do Senhor, né? Eu me vejo como Josué, né? Em falar as maravilhas, falar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E aí eu faço como Josué, e esse versículo, né? De Josué 24:15. Depois vocês leiam lá também Josué 24, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E os olhos de Deus estão sobre nós. E para concluir, vou deixar algumas perguntas para você, né? Para que você possa refletir. E essas perguntas, elas têm dias que elas tiram o sossego do meu coração, né? Então, que cada um de nós, né, possamos ser incomodados, né, quando lembrarmos dessas perguntas. Porque quando eu lembro delas, elas me incomodam, né? E aí eu busco a estar diante de Deus, né? Eu busco a saber e atentar, né, que os olhos de Deus estão sobre nós, né? Está sobre a minha vida, está sobre você, está sobre a minha família, está sobre a sua família, está sobre nós, né? Então, a primeira pergunta para você pensar, não responde, né? Não precisa responder, responde aí para você no seu interior, né? Como está a igreja que está estabelecida na sua casa? Jesus tem tido prazer em ficar? O Espírito Santo tem habitado nessa igreja? Você tem prazer em abrir a porta da sua casa, que é uma igreja, para receber os seus irmãos e os seus amigos com alegria? Fora a sua família, você tem um ou dois irmãos que te conhece e que você conhece? Porque isso também é importante, né? Nós precisamos ter pessoas, precisamos ter irmãos que quando nos olham, eles sabem o que nós estamos sentindo. E você também precisa ter alguém para você olhar, para você cuidar e para você saber que aquela pessoa precisa de você, né? E esses dias também eu experimentei maravilhoso, né? E eu tô falando, e você que tá me ouvindo sabe que eu estou falando com você, né? E acredito que essa irmã nesse momento, ela estava no momento de devocional dela. E ela mandou uma mensagem para mim, mandou sobre o devocional e mandou o versículo, né? Mandou no celular, porque o celular também é algo bom que dá pra gente se comunicar, né? Mandou essa mensagem, no momento eu abri, li a mensagem, orei e respondi para ela e ela respondeu para mim também de volta, né? E aquilo foi maravilhoso, foi um dia abençoado na minha vida, né? Então, também não se esqueçamos do devocional, né? Como está o seu devocional? Como está o seu momento com Deus, né? Os olhos de Deus estão sobre nós. E voltando, né, aos nossos ensinamentos, aquilo que nós aprendemos, né? E como eu disse lá no início, né, do trecho da canção que vocês vão ouvir depois, o que ouvimos e aprendemos. Então eu vou mostrar para vocês 2 livros, né, que se você ainda não leu, você precisa ler. E se você já leu, leia novamente, né, porque nesses livros
eles têm vários ensinamentos, foram coisas que nós aprendemos há muito tempo atrás e eu tenho utilizado nesses dias. E daqui desse livro eu vou ler um trechinho para vocês. Diz assim: Deus deseja que sejamos felizes e vivamos em paz nos lares, onde a igreja deverá florescer. Testemunhamos que há possibilidade destes fatos acontecerem. As pessoas que perseguem tais objetivos. Deus tem um prazer todo especial em derramar o seu amor nos corações que o estão buscando com sinceridade. Os olhos de Deus estão sobre nós. E quando fala-se de casa, esse livro aqui também. Casa que transforma o mundo, igreja nos lares, né? Então, esse livro aqui nós tivemos vários ensinamentos, né? E vivemos também, né? Esses ensinamentos, né? Onde a gente estudava com famílias, né? Famílias entre famílias, né? Eu lembro muito de 2 casas que nós fomos, né? Uma casa a primeira foi na casa do Fernando e da Nete, né? E foi na época de julho, tava um frio, meio frio, e o Fernando fez uma sopa, né? E nessa época eu ainda nem sabia que eu tava grávida. Eu só sei que eu fui na panela de sopa e peguei uma sopa com muita carne, né? Tinha muita carne, a sopa do Fernando tinha muita carne. E alguém falou assim: nossa, a gente tá tomando sopa de churrasco, né? Porque o Fernando gosta de carne também, né? Mas assim, foram dias maravilhosos, né? Que nós estávamos juntos. E também foi em outra casa que nós fomos na casa do Eliel, né? Do Eliel, pai do Eliel, meu genro, né? E lá a Marta fazia uns pães gostosos, né? E chegava lá, as crianças brincavam juntas, né? Então, Nathalie brincava com o Eliel, bagunçava os brinquedos dele e depois ainda não guardava, né? Mas assim, então são momentos que eu trago na memória, trago no coração, né? E assim, que são importantes, né? E hoje eu estava fazendo as contas junto com o Paulo, né? Eu estou nesta caminhada, né? Deus me colocou nessa caminhada. Eu tinha 14 anos, né? E eu fiz as contas hoje, tem 38 anos, né? Que eu estou nessa caminhada. Que eu estou junto com vocês, né? E quero permanecer, né? E sei o quanto, né, Deus tem nos levado, tem nos ensinado, né? E tem muito para nos ensinar. Então, eu tenho certeza, né, que a nossa geração, né, os nossos filhos, né, os filhos dos nossos filhos, né, se Jesus não vier antes, né, serão firmados nessa graça, né, na graça do Senhor, né. E agora, depois também, quando vocês tiverem uma oportunidade, eu vou encerrar, né, e gostaria que vocês, quando vocês pudessem, vocês ouvissem essa canção, que diz assim: como é precioso, irmão, né? Que fala dessa aliança, né? Da aliança que nós temos, né? Da aliança que nós temos com o Senhor, da aliança que eu tenho com você, né? E que o Senhor possa nos ajudar, né? Nessa jornada, né? Nessa pegada da unidade, né? E que possamos caminhar juntos, né? Sempre de mãos dadas,
né? E saber que os olhos de Deus estão sobre nós. E que esse Deus tão maravilhoso, né, tem cuidado dos nossos dias, né? E vai continuar cuidando. E vai continuar nos ajudando. Pode vir as tempestades, pode vir os vendavais, mas os olhos do Senhor, né, os olhos de Deus estão sobre nós. E voltando, eu quero concluir dizendo que o desejo do fundo do meu coração é que Deus continue abençoando essa igreja que está estabelecida na sua casa. E que você não se esqueça. E os olhos de Deus estão sobre nós.